Então, vamos conversar sobre uma coisa muito simples. Concordamos em discordar. Muitas vezes é falado no final de uma conversa. Tu já deve ter escutado isso, né? Talvez de uma pessoa que pense politicamente diferente de ti, ou quem sabe uma pessoa simplesmente pense diferente de ti. E aí, depois de muito tempo de conversa, chega naquele bom e velho concordamos em discordar. Bom, vou falar um pouco sobre isso, tá? Basicamente é o seguinte, meus queridos. Concordamos em discordar é uma coisa muito boba. E eu tô sendo muito gentil em falar bobo quando digo que é errado, né? Quando tô me referindo que é errado tu usar isso, ainda mais no final de uma conversa. Por quê? Porque concordamos em discordar quer dizer o quê? Quer dizer que nós dois concordamos em respeitar um ao outro e respeitar pontos de vista diferentes. Não é verdade? Pois então, isso deveria estar no início de uma discussão, no início de um diálogo, no início do que as duas pessoas estão tentando discutir. Porque se não tiver um mínimo que é concordar em entender a opinião do outro e respeitar a opinião do outro, não tem porquê tu tá conversando com a pessoa. Simples assim. Se tu depois de uma conversa inteira com a pessoa, tu concorda em discordar, quer dizer que anteriormente, provavelmente, talvez tu não concordasse nem mesmo em respeitar o ponto de vista do outro indivíduo, do teu interlocutor. O que é completamente absurdo. Se duas pessoas estão discutindo, estão tentando chegar num acordo, é com a ideia de que eu tenho meu ponto de vista referencial, que é limitado. Tu tem teu ponto de vista referencial, que também é limitado. Sim, as pessoas não são donas da verdade. Claro que se tu tiver um diploma, se tu tiver um trabalho que é vinculado com aquilo, obviamente, a tua questão não vai ser uma questão de opinião, de senso comum, né? De doxa, vai ser uma questão mais sofisticada, vai ser uma questão de conhecimento, vai ser uma questão muito mais relevante. Então, meus queridos, assim, quando a gente vai entrar numa discussão, tu já tem que entrar com o pressuposto de que tu não é dono da verdade, nem um outro indivíduo, mesmo que, às vezes, não seja proporcional. Ambos têm que ter o respeito pela opinião do outro. Ambos têm que concordar em respeitar a opinião do outro, para então poder começar um diálogo, começar uma conversa, para que então ambos, chocando as informações e seus conhecimentos, trocando no meio do discurso, no meio do diálogo, mesmo que tu utilize aquela boa e velha, né, googleado no meio da discussão, ainda assim, ambos estão discutindo para poder chegar numa complexidade maior da verdade. Sim, a verdade não é uma só, tá? Que a gente consegue acessar individualmente. Não existe isso. Até o conhecimento científico se baseia não numa questão, mas sim numa análise de diversos fatores. Até mesmo, até mesmo conhecimento de ciências humanas não é tirado da cartola. É com base na realidade, no estudo da realidade. Então, quando a gente está entrando numa discussão e a pessoa entra de coração aberto para tentar entender a opinião do outro e botar a sua perspectiva, igualmente sendo feito por seu interlocutor, então ambos já estão, tá, respeitando a opinião do outro. Não tem por que tu dizer concordamos e discordar. Quando tu fala concordamos e discordar, parece que todo o resto antes, o pressuposto anterior, tudo que já foi discutido era irrelevante, pois chegamos no ponto base. Então, quando tu normalmente escuta concordamos e discordar, normalmente é por esgotamento de recursos argumentativos, de retórica, muito mais provável que seja por isso, do que realmente um respeito. Antes que a pessoa se iluda, né, pensando que pelo menos aí chegamos num ponto em comum para poder ter respeito por uma próxima discussão. Não te ilude, tá? É tipo tu sendo um terraglobista, né, uma pessoa que no mínimo tem o mínimo de noção de quinta série sobre o nosso querido planeta Terra, discutindo com uma pessoa de terra plana. Não vai dar uma boa discussão. Não que tu não tenha que discutir, não que tu não tenha que educar, mas tu tem que levar em consideração de que o pressuposto inicial é muito mais baixo. O nível de discussão é muito mais baixo. Tu tem que ensinar o beabá. Isso é a mesma coisa quando tu vai discutir com o pessoal, esse pessoalzinho da extrema direita. E muitas vezes, e vamos dizer entre nós, entre extrema esquerda também, tá? Tu tá discutindo com pessoas que não têm uma noção da complexidade da realidade.
às vezes estão muito envolvidos com números e teorias que às vezes estão fundamentados, às vezes nem na academia mais. Foram fundamentados às vezes 80 anos atrás, quando o mundo nem tinha internet globalizada. E pegam esses livros velhos assim e tomam como verdade atual. Isso vale também para a pessoa que tenta implantar Marx nos tempos atuais sem nenhuma modificação. Pessoas que não conseguem pensar e nem conceber a realidade como está sendo colocada. E antes que tu, de extrema direitinha aí, venha reclamar, olha nos Estados Unidos, como os Estados Unidos, bastião da extrema direita, né? Pelo menos consciente, os caras fizeram auxílio para as pessoas. Eles deram auxílio. Eles trataram a vacina como um ponto prioritário. Então, fazer lockdown foi feito com um ponto prioritário. Porque, parece meio louco, mas se tu não tiver pessoas para trabalhar, tu não consegue dinheiro. Se tu não consegue dinheiro, tu avacalha a economia. Entendeu? Pessoas vêm antes de dinheiro. Pessoas fazem o dinheiro. Se tu não consegue conceber esse mínimo beabá, tu não tá considerando as pessoas como fonte de dinheiro. No mínimo! E eu tô sendo bem cruel, bem desumano nesse aspecto. Então, quando tu vai discutir com uma pessoa, tá? Tu tem que ver em que ponto antes a pessoa tá. Vamos ser bem socrático nesse aspecto, né? Vamos usar a ironia primeiro, antes de poder implementar a maiêutica. O que a pessoa sabe? Pergunta pro teu interlocutor, o que a pessoa sabe? Antes de tu chegar botando um monte de informação que a pessoa vai chegar no ponto de não tem como contra-argumentar. Essa é a tua opinião. Concordamos em discordar. Antes que a pessoa chegue nesse ponto de ignorância manifestada com palavras, conversa um pouco para saber em qual grau tá de interlocução. Se a pessoa chegar e falar, mas é porque tu é de direita, é porque tu é de esquerda, é porque é comunista, é porque é bolsominion. Se chegar nessas duas discussões extremas, o diálogo não está pressuposto ali. Então, será que vale a pena dialogar? Claro que a gente sempre tem amigos e tem familiares que podem chegar numa discussão e chegar nesse ponto de desrespeito. E claro que a gente mesmo também, às vezes, chega num ponto que não aguenta mais. Vê aquele recortar colar de mentiras publicadas na internet, e daí tu já vê, porra, que merda, né? Já, o cara recortando, colando o que o imbecil do ciclano falou. Claro que tu pode chegar nesse ponto. Mas se tu tá cansado também de ver isso, não vai pra discussão. Porque tu só vai se incomodar, só vai se estressar. E no momento como a gente tá vivenciando agora, é muito fácil se incomodar com besteira. Então te preserva, estuda, lê um livro, vai te informar, em vez de discutir com uma pessoa que não quer chegar numa ideia mais próxima da realidade, quer viver num mundo isolado. Certo? Valeu.